Sobre essa questão ainda do tráfico, eu peguei aqui a matéria da Russia Today, ou é do Sputnik, enfim, um dos veículos russos aí, que realmente está sendo uma novela na Espanha, as pessoas estão muito intrigadas com essa, e assim, né, impressionadas com a capacidade, o capital do tráfico com esse submarino, né, realmente é uma coisa impressionante. Então, aqui a matéria... Esse submarino de quem é? Não falaram ainda, mas ó, os narcos, que é a matéria da Sputnik está na tela, ó, os narcos submarinos. Outro as na manga dos cartéis latino-americanos é a pergunta. Eu não sei se é do cartel latino-americano. Você falava aí, Nildo, da importância desse capital, dos termos de troca. Essa questão é relativa, Nildo, porque naquela matéria do UOL, e esse dado é verdadeiro, eles falam que a cocaína refinada, aquele tablete, sai da Bolívia a US$ 800. Ele é vendido em algumas destinações na Europa a 80 mil. Multiplica por 100. Sim. Então, isso certamente não é Mas veja, apropriado. Romo, Não fica na Bolívia essa riqueza, essa diferença, esse não, eu deltazinho não sei. fica. Mas veja, isso ocorre também com a arroba de café. É É o verdade. mesmo problema. Sai aqui do norte do Paraná a 10, 8 dólares e é vendido lá na Itália a 32. A importância desse dinheiro é tão grande, Nildo, e aí já é uma questão de mainstream, é tão assim, é tão sabido, né, na grande imprensa hegemônica, essa questão de que a guerra às drogas, na verdade, visou a controlar o fluxo de capitais, porque até aquela série romanceada, quer dizer, que é romanceada e muitas coisas mentirosas aliviando para o lado dos Estados Unidos, que é aquela série Narcos do Netflix. No início, o primeiro programa é falando disso, que os Estados Unidos estavam com um sério problema de conta corrente ali no início dos anos 80, porque o pessoal cheira muito, né? Para aguentar aquela sociedade americana, você tem que cheirar, tem que se picar com heroína, porque não tem jeito, né? Para você controlar, você tem que drogar o pessoal ou com droga prescrita por médico ou com droga ilegal, não tem jeito. E o pessoal cheirando tudo, os dólares indo embora, né? Indo embora com o pessoal cheirador. E aí eles falam, não, peraí, tem que disciplinar isso aqui, chegar lá e redirecionar esses capitais para serem reciclados nas praças financeiras aí do Atlântico Norte, sobretudo Nova York, né? Então é muito importante. Quando você vê esse submarino, você vê a capacidade, o capital comprometido nisso, né? Eu vou dar play aqui no vídeo da RT para você ver. Isso aqui são acabou que o pessoal abandonou, né? Os traficantes abandonaram o submarino. E aí, o pessoal, isso aqui já é a Guarda Civil Espanhola, que na verdade é militar, tem esse nome fantasia de Guarda Civil, mas quem morou na Espanha conhece bem, e eles indo lá recuperar, né, na praia. Aí depois eles tiram, olha o tamanho do submarino. Tá chegando aqui o rebocador, né, o navio trazendo, que ficou lá afundado. Por causa do mau tempo, eles tiveram que abandonar, alguma coisa assim, né? E aí vão colocar aqui para fora, você vai ver o tamanho do submarino cheio de pó, e eles vão começar a tirar os tabletes de dentro. Ó. Olha aí, esse é o submarino. Cadê? Ó, vamos lá, o pessoal já tirando a carga, né? O ouro branco aí de dentro. É uma coisa absolutamente impressionante o nível de sofisticação. Já havia notícias desses submarinos também indo para os Estados Unidos, mas eu achei, assim, eu achava que era uma navegação de cabotagem, que o pessoal ia ali da Colômbia até os Estados Unidos pelo Pacífico. Mas não, a coisa já são submarinos transatlânticos, Nildorix. Mas veja, isso mostra, Ramos, que o nosso expressionauta aqui teria que dar uma atenção especial para esse tema, que um produto que tem esse valor no mercado mundial, ele vai encontrar sempre quem produz e corra todos os riscos. Não tem como. Ainda mais se na periferia capitalista, as alternativas do emprego com carteira assinada pertencem ao século passado. Já nunca fizeram parte da nossa tradição, porque no Brasil as pessoas têm que entender, 50% da população economicamente ativa jamais teve carteira assinada. Jamais, em nenhuma outra época. E agora é menor ainda. O número de pessoas com carteira assinada, elas quase vão ser encontradas na rua e as pessoas vão tirar um selfie com elas como um objeto raro de identificação. Então, veja que essa situação, ela degradou as condições latino-americanas de maneira muito grave. É por isso que eu tenho insistido na tese de que o progressismo, tal como ele se manifestou até agora na América Latina, Alberto Fernandes na Argentina, Evo Morales, Rafael Correa, Lenin Moreno, Andrés Manuel López Obrador, Lula, todas essas lideranças, elas pertencem a um capítulo ultrapassado da política latino-americana, porque elas não estão articulando a ideia de políticas públicas, Estado, etc., com um projeto de poder. O que caracterizou, por exemplo, o cardenismo no México? Uma experiência tão diferente como o peronismo no argentino, ou uma experiência totalmente distinta como o varguismo aqui no Brasil. Para dar os três exemplos, não vou falar de outras experiências equatorianas, colombianas,
bolivianas, Torres na Bolívia, etc. O que era? Era um projeto de política que estava articulado com um projeto de poder, consolidação dos estados latino-americanos, industrialização, etc. Como nada disso mais existe, o que está o ausente na reflexão do progressismo latino-americano é qual é o projeto de poder que eles possuem. Qual é o projeto de poder? Que tipo de sociedade está organizada? A direita latino-americana, ela já tem algumas estruturas muito claras. Primeiro, alinhamento automático com os Estados Unidos. Por isso que uma política minimamente com os pés na terra tem que ser uma política antiimperialista, que diz respeito desde o controle do território, à política externa, ao domínio das drogas, às águas territoriais. Tem que ter um controle completo do território nacional por parte do governo e das forças do Estado. Nós não podemos contar com isso na América Latina. O progressismo hoje não pode mais ter uma política se ele não tiver um projeto de poder político. E qual é o projeto de poder político do progressismo? Nós não encontramos resposta em nenhum país latino-americano. Por isso que é uma anomalia aqui, Romo. As pessoas não entendem a natureza do governo Maduro. O governo Maduro, ele opera algumas questões latino-americanas na contramão do império dos Estados Unidos. O regime do Maduro, que eu digo que nós temos um governo bolivariano, mas nós não temos mais a Revolução Democrática Bolivariana, há um desencontro sobre essas duas tendências, ele é um governo que enfrenta o anti-imperialismo dos Estados Unidos com aquela composição de forças que ele pode conter no interior da nação. Esse projeto lá, que para alguns aqui, ele não é bonito, ele tem imperfeições, ele implica em violência com aliados, ele implica em imperfeições na aliança com o Estado, uma transformação das Forças Armadas, a ideia das milícias bolivarianas, a distribuição de armas para a população, uma carência mais ou menos permanente para as famílias darem conta do abastecimento, etc., é o custo que uma sociedade paga para manter sob controle o Estado e o território. Se nós fizéssemos alguma coisa semelhante no Brasil, nós, ao contrário de alguns países latino-americanos, o Brasil, para sua grandeza, tem condições de assegurar, num conflito dessa natureza, uma certa autonomia, dada a quantidade de recursos que nós possuímos, dada a dimensão, digamos, chinesa do Brasil, para usar aqui uma metáfora para que o nosso personal entenda. Quem é que vai fazer a Revolução Brasileira? É o nosso povo, é um bloco de forças de natureza popular que resgata a nação e coloca o nacionalismo como uma força cuja potência, cujo motor está assentado na força do povo e num Estado completamente independente, que não vai ter aqui uma fração no interior do Estado capaz de sabotar uma quinta coluna entre nós. Qual é a vantagem da China no mundo? É que ela não tem a quinta coluna. O Partido Comunista lá controla a quinta coluna e o burguês que se atrever a dar um passinho fora das regras do Estado chinês e da China grandiosa, ele amarga a cadeia e imediatamente ele pode ser um mega capitalista. Não tem conversa na China. Ô, Nildo, isso se aplica também à economia ilegal, né? Essa é a diferença nesses projetos nacionalistas, como foi, né, a Revolução, na China e outras também. Não há que se supor, por exemplo, que não haja contrabando em Cuba, que não haja... Não estou falando nem tráfico de drogas, estou falando contrabando, né, e jogo ilegal, etc., na China. É claro que há, mas justamente essas pessoas foram convencidas a não atuarem de uma forma a minar o projeto nacional desses países, né? Então, de alguma forma, há até um controle dos processos revolucionários sobre a economia ilegal também. Claro, mas veja, mas esse sempre vai existir, Nildo, sempre vai existir, o pessoal Sim. sempre vai ter contrabando, sempre o pessoal vai querer usar entorpecente e tal, então você tem que lidar com a realidade. Mas veja, não se trata de negar essa realidade, se trata de dizer se isso rompe com uma razão de Estado ou não. Veja, quando a gente observa isso, uma razão de Estado, nós temos que observar que o Estado ele não vai ter o controle absoluto sobre tudo. Então, tem um conjunto de ações humanas e das sociedades contemporâneas que o Estado mantém uma certa indiferença, desde que não ofenda essa razão de Estado. Então, claro que toda essa realidade que você menciona aí, nós podemos verificar em Cuba. Eu visitei muitas vezes Cuba e nem era a sociedade perfeita, como já disse Pablo Milanés numa canção, não vivo numa sociedade perfeita, mas a razão de Estado se impõe. Qual é essa razão de Estado? É uma razão que se assenta sobre uma soberania popular.
os cubanos possuem, os chineses possuem, nós não possuímos na América Latina. Essa é a questão essencial e é, em grande medida, o segredo da Revolução Cubana. Esse debate sobre a soberania no Brasil, portanto, na mão de políticos burgueses, ele nem começou a ser discutido. Por isso que nós insistimos na tese do nacionalismo revolucionário, que se distingue do nacionalismo burguês, que se distingue desse nacionalismo com que até o Bolsonaro pode flertar na exata medida que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que é esse nacionalismo de direita.